Afinal de contas, quando é que o povo australiano vai receber a vacina da Covid? E outra coisa, é verdade que um teste de vacina aqui deu falso positivo para HIV? Nossa, quanta coisa, hein? Vamos conversar? Namastê, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Antes da gente começar esse vídeo, deixa eu te pedir um grande favor. Não esqueça de dar o seu like ou dislike, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, mas não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de tudo que eu coloco aqui. Então vamos pro que interessa, né? Primeira coisa, eu não sou o dono da verdade absoluta. Tudo que eu vou falar aqui são as minhas opiniões em cima de algumas coisas que nós vamos ver juntos. Alguns sites que eu abri, eu tentei ao máximo procurar matérias em português para mostrar para você, mas algumas coisas eu achei só em inglês. iPad aqui, porque a tela é muito maior, né? Então tá, essa primeira matéria é da rede ABC News aqui da Austrália. Você vê a foto do nosso primeiro-ministro e a pergunta que não quer calar é por que a Austrália não está fabricando ou indo atrás ou produzindo a vacina de forma tão rápida igual a Grã-Bretanha? Por que está demorando tanto? Aliás, essa é a pergunta que todo mundo faz aqui na Austrália, né? A primeira coisa que eles falam aqui é que a prioridade do primeiro-ministro é a segurança dos australianos. E isso só vai ser aprovado dependendo de algumas necessidades e condições locais. Aqui fala que o governo está analisando 4 diferentes vacinas, incluindo a da Pfizer, que é a mais famosa, né? E que foi aprovada de emergência no Reino Unido. E ó, o nosso primeiro-ministro deixa claro que a vacina, para ser aprovada, ela ainda precisa passar por todos os estágios necessários nos próximos meses. Vamos ficar esperando, né? Então, se você reclama que aí no Brasil tem descaso, aqui eu não acho que tenha descaso, mas aqui eu acho que é a lerdeza mesmo que não faz sentido. Ou seja, estamos no mesmo patamar. Austrália e Brasil tá igualzinho, né? Ninguém recebe nada por enquanto. Olha só o que ele fala, abre aspas. Precisa ser segura para os australianos. E isso é o que eles esperam de nós. Fecha aspas. A matéria diz que o que está acontecendo no Reino Unido é muito mais severo, por isso que eles tiveram que lidar com essas circunstâncias e aprovar a vacina de forma tão rápida. Aí a pergunta fica, então quando é que a gente vai receber a vacina? Aí tem aqui o que o doutor Carrot, oh meu Deus do céu, que nome difícil, viu? Primeiro, o que ele é, né? É um dos ministros da saúde, porque aqui é Greg Hunt e John Skerritt. Eu espero que eu esteja falando correto o nome deles. Então, o Dr. Skerritt, ele fala que todo o processo de aprovação vai acontecer durante o verão. Ou seja, nas próximas semanas. Então, quantas semanas? 4? 8? 12? Quem sabe? E aqui sempre aquele papo, né? Todo mundo tentando trabalhar de forma muito rápida, mas a segurança é a prioridade. Claro que a segurança tem que ser a prioridade, mas aí é meu ponto de vista, tá? Por mais que eles falem que a Austrália está numa situação muito confortável, essa não é a verdade. Tudo bem, a gente soube controlar muito bem o caso de coronavírus, mas está pipocando em tudo quanto é lugar. E a Austrália toda sendo fechada. Então, por que não aprovar logo essa vacina? Ou será que nós somos tão especiais aqui na Austrália? Tudo bem que as circunstâncias são diferentes, já foi falado aqui, mas essa doença mata. Aí aqui ó, uma pergunta. Então os ingleses foram tratados como porcos? Porque da forma como foi vacinado, né? Como estão sendo vacinados, aliás. Aí ele fala assim, eu não quero usar essa expressão. Quem fala isso é o ministro da saúde. E aí toda aquela explicação, que essa vacina foi feita de forma muito rápida, além do que é o usual, com muitos investimentos de todos os governos, por todo esse mundão, e blá blá blá. Você já sabe, né, o que isso representa. E aqui ele também fala que essa vacina só pode ser feita de forma tão rápida porque eles aprenderam muito com a fabricação dessa vacina contra o SARS, que é da gripe, não é?
Aqui a mesma pergunta, quem vai receber primeiro? É igualzinho no mundo inteiro. As pessoas que estão à frente, né, dessa doença, pessoas que trabalham com saúde, pessoas mais idosas, e depois vai para as pessoas mais novas. Aqui também pergunta se os políticos vão estar nessa fila para receber antes, mas pelo jeito parece que não. Enfim, tem um monte de coisa. Essa matéria eu vou deixar linkada aqui embaixo na barra de informações. Agora vamos para outra matéria do SBS. O portal SBS é um portal muito respeitado aqui na Austrália, com rádio, internet, canais de televisão, e eles falam em várias línguas. E se você quiser saber muita coisa sobre a Austrália e você não entende inglês, você entende português, você consegue saber tudo o que está acontecendo aqui. Vou deixar o link também aqui embaixo na barra de descrição. Deixa eu fazer um adendo. Olha, uma coisa que não tem nada a ver com vídeo. Há muito tempo atrás eu fui entrevistado pela rádio SBS. Olha só que ponto que eu cheguei, até a SBS prestando atenção em mim. Mas o assunto foi tão engraçado, eles queriam saber sobre o meu videoblog, o que eu estava fazendo e as coisas mais inusitadas. Então esse vídeo aqui, se você tiver paciência, você pode clicar aqui embaixo, também na barra de informações, e você vai se divertir, eu tenho certeza, mas depois desse vídeo, tá? Mas vamos continuar no assunto. Vamos então abrir o SBS português, aí fica muito mais fácil, né? E a matéria é: vacina da Covid-19 na Austrália, quando estará disponível e como será a vacinação de todos? Aí aqui você vê que pela SBS eles falam que o governo federal está investindo em apenas 3 vacinas e não em 4, como dizia a ABC. Eu não sei se a quarta, de repente, é aquela vacina que deu resultado esquisito? Não sei. De repente é, né? Aí a mesma coisa, a velocidade da vacina, que surpreendeu grande parte do mundo. Aí ó, pergunta principal. Com os casos de Covid-19 em ascensão novamente na Austrália, muitos se perguntam quando as vacinas serão distribuídas aqui. O governo federal garantiu que a vacina está chegando e começou a preparar um plano para distribuição no primeiro trimestre de 2021. Mas não há nada definido. Isso é o que sabemos até agora, ou seja, nenhuma novidade, né? Aquela mesma coisa, vamos receber em março, mas até aí estamos esperando os resultados da vacina na Inglaterra. Aí a pergunta principal que eu faço todo dia: por que a Austrália ainda não aprovou uma vacina? E aí a resposta por esse epidemiologista, professor Adrian Sterman, é muito simples. Não é preciso ter pressa. Não, abafa, peraí. Agora volta pro que eu penso. Como assim não é preciso ter pressa? Esse povo tá ficando louco, né? Não é possível ler uma coisa como essa. E isso porque eu não sou especialista, tá? Na verdade o que vale é o que ele fala, não o que eu falo. Mas essa é a minha opinião. Como não precisa ter pressa? Aí mais uma vez, que esse profissional falou. A vacina da Pfizer, da Biotechnic, no Reino Unido e nos Estados Unidos, só recebeu aprovação de emergência. Aqui a gente não precisa disso. A gente vai passar por todos os passos até ter a certificação 100% de que a vacina é eficiente para a população australiana. Que isso é o correto a fazer, não resta dúvida. Mas será que a gente não está mesmo em estado de emergência aqui na Austrália também? Ele diz assim, ó, que é incomum aprovar uma vacina em caráter emergencial, mas porque países como Reino Unido e Estados Unidos estão em uma situação terrível com a Covid-19, eles não podem esperar mais. E isso foi o mais certo a fazer. Concordo plenamente. Aí a pergunta que foi feita: quando as pessoas na Austrália vão receber essa vacina? Aí ó, nossa autoridade reguladora, a Administração de Produtos Terapêuticos, prefere esperar para obter os resultados completos do estudo, analisá-los cuidadosamente, dar-lhes um grande selo de aprovação, então começar a vacina. Só que ele falou isso antes desse surto de casos de Covid que começou a acontecer aqui em Sydney. E aqui ó, como diz o site, eles acham que isso vai acontecer em março do ano de 2021. Em quais vacinas candidatas a Austrália investiu? Após abandonar a vacina da Universidade de Queensland, o governo australiano agora tem 3 opções. Então faz sentido. Como dizia a ABC, eram 4, agora menos essa de Queensland, 3. Corretíssimo. Todas provavelmente requerem 2 doses para cada pessoa e precisam cobrir uma população de 25 milhões de pessoas ou mais. Quem seriam esses ou mais? Visitantes? Não fica claro. Ó, aí aqui você vê a AstraZeneca com 90% de eficácia. Estará disponível no começo de 2021 3 milhões e 800 mil doses, mas 50 milhões de doses precisam ser feitas para o ano de 2021.
Faz sentido, se cada um precisa de 2 doses, e aqui você vê todo o gráfico. Aqui, ó, o governo tomou a decisão esse mês de aumentar a produção da vacina da AstraZeneca da Universidade de Oxford, de 33,8 milhões para 53,8 milhões de doses. Não faz sentido, não entendo isso. Se nós somos 25 milhões de habitantes aqui, por que quase 4 milhões de doses a mais? Essa vacina ainda não foi aprovada, mas os resultados sugerem que é até 90% eficaz. Essa é a vacina de vetor viral, porque ela usa um vírus do chimpanzé que é inofensivo, e esse é o condutor da vacina. Então, ó, isso aqui eu achei interessante. A empresa australiana de biotecnologia CSL se comprometeu a fazer 50 milhões de doses dessa vacina em Melbourne. Já iniciou o processo de produção, mas deve esperar que a AstraZeneca obtenha aprovação regulamentar antes de distribuí-la. Eu realmente fico muito confuso quando eu leio tudo isso. Ou seja, o governo australiano só vai aprovar depois de passar por todos os passos, além de estar estudando o que vai acontecer na vida real com as pessoas que já estão recebendo essa vacina nos Estados Unidos e também na Inglaterra, mas já começou a produção e caso não aprove vai perder tudo isso. Não faz sentido nenhum, mas são coisas da Austrália. Aí aqui tem outro gráfico da Novavax. A eficácia ainda não está determinada e precisa ser feita 51 milhões de doses para o ano de 2021. Também, cada um precisa de 2 doses da vacina. Aqui deixa claro, isso aqui é outra opção. E essa é uma empresa norte-americana, que ainda não terminou seus testes, tá? Por estar na fase 3. Qual a diferença? Essa é a vacina da proteína. Um método testado e experimentado que pode ser aprovado muito em breve. E ó, para deixar a gente mais confuso, isso realmente não estará disponível provavelmente até pelo menos maio ou junho do próximo ano. Se o governo australiano já começou a produção da outra vacina e eles falam não vamos aprovar, essa que seria a segunda opção, mas caso seja aprovado, vamos esperar até setembro para daí começar a produção. Ou seja, vacinação quando? A outra possibilidade que você também vê no gráfico, da Pfizer com 95% de eficácia. Disponível 10 milhões de doses para o começo do ano de 2021. E essa vacina também precisa de 2 doses. Com o intervalo de 3 semanas. Mas aqui não fala que já está ok. A probabilidade dessas 10 milhões de doses chegarem ao solo australiano é alta. Isso significa que se isso acontecer, somente 5 milhões de pessoas que vivem na Austrália vão receber essa vacina. A tecnologia para essa vacina, chamada de mRNA, é relativamente nova e nunca foi usada para desenvolver uma vacina antes. Aqui eles também falam de todo o problema de armazenar essa vacina, porque a vacina da Pfizer ela precisa ficar armazenada a 70 graus negativos. Então a logística para tudo isso num país com dimensões continentais como a Austrália é uma coisa muito complicada, mas eles dizem que conseguem fazer isso. Mas aí fica a minha pergunta, para que todo esse problema só para 5 milhões de pessoas? Não seria melhor investir numa vacina que você cobrisse o território australiano total e que desse menos problema de logística, de armazenamento? Não sei. São dúvidas de uma pessoa leiga, tá? As minhas aqui. Se você tiver mais conhecimento, por favor, deixa aqui nos comentários, porque a gente sempre aprende com esse fórum de discussão, tá? O que aconteceu com a vacina da Universidade de Queensland /CSL? A vacina da Universidade de Queensland foi descontinuada depois de alguns participantes do teste que receberam a dose retornaram resultados falso positivos para o HIV. Não havia risco de causar infecção pelo HIV, disse o professor Robert Boy, especialista em doenças infecciosas na Universidade de Sydney. O que estava realmente sendo usado era um pouco de proteína, nada a ver com o vírus infeccioso real. Mas os cientistas estavam preocupados, mesmo que a vacina fosse completamente segura, que resultados falso positivo para HIV poderiam interferir no programa de teste de HIV da Austrália, bem como campanhas de doação de sangue, além de afetar a confiança do público na vacina. Pura verdade, porque a primeira coisa que as pessoas se perguntaram aqui é: peraí, se a gente tomar essa vacina, nós vamos ficar com o vírus da HIV? Mesmo sabendo que não,
quando afeta a credibilidade já não tem mais o que fazer. Depois disso, o primeiro-ministro falou: para todos os testes, todo dinheiro perdido, mas o que mais importa é a segurança da população, além de credibilidade. É uma pergunta: qual é a opinião dos australianos sobre a vacina? Qual vacina? Todas as vacinas, né? Ou seja, qualquer vacina que te cure ou que faça com que você não pegue e passe para frente o Covid. Mas a pergunta é, isso pode acontecer mesmo que você tome a vacina? Não sei. O que o site deixa bem claro é que sem informação, sem uma campanha concreta, as pessoas vão ficar cada vez mais confusas. E aí como é que faz? Como se convence uma pessoa a se vacinar se ela não sabe o que ela vai estar recebendo no corpo dela? Essa aqui é uma das minhas maiores dúvidas. A vacina, ela é eficaz? Esse mesmo Dr. Moy diz que também precisa haver mais clareza sobre os objetivos de curto e longo prazo do programa de vacinação. Eles são eficazes em termos de evitar que você fique doente, mas no momento não temos certeza se eles são bons em impedir que você pegue ou mesmo passe adiante. Então, eles podem ser bons em uma coisa, mas podem não ser bons em outra. Ou seja, não é claro que mesmo tomando a vacina você não pegue Covid. Mas se o fato da vacina te proteger de não ter nenhum tipo de sintoma, já é uma grande coisa. Pelo menos eu penso desse jeito. E você, o que você acha? Agora, eu acho tão complicado para pensar que uma pessoa pode tomar essa vacina, pegar a doença, não desenvolver, mas ela pode passar para outra pessoa que não tomou. Então não seria importante 100% da população do mundo ser vacinada? E aí a última pergunta: quando nós saberemos da eficácia dessas vacinas? E a gente não sabe, porque além dessa doença ser muito nova, a vacina também é muito nova. Então nós vamos precisar de anos para entender como é que essa vacina se comporta. Então tá, e a última matéria que eu vou mostrar para você é essa da Exame.com, só para te dar um resuminho do que aconteceu exatamente com essa vacina que ia ser produzida aqui pela Universidade de Queensland. O governo australiano pretendia comprar pelo menos 51 milhões de doses desse imunizante. Mas depois do resultado falso positivo, melhor parar com tudo, né? Com esse cancelamento, essa empresa perdeu quase 750 milhões de dólares, porque isso seria investido pelo governo, sem contar o que já foi perdido durante toda a fase de teste. E aqui, ó, mais uma vez, o que a gente já esperava. Como não vamos mais ter essa vacina, esse valor será então dividido entre outros laboratórios que vão mandar doses dessa vacina para a Austrália. Além de, claro, da vacina que vai ser produzida aqui também em Melbourne. Isso aqui eu achei interessante. O jornal americano The New York Times lembra que essa vacina pode ser abandonada e que o caso é uma evidência do que pode acontecer quando cientistas são apressados para a criação de uma vacina que levaria anos para ser feita e que agora precisa estar disponível em apenas alguns meses. Mais de 1,5 milhão de pessoas já perderam a vida em decorrência do Covid-19. Qual que é o verdadeiro problema dessa vacina aqui da Austrália? O problema é que mesmo que essa proteína não infecte os voluntários contra o vírus HIV, ela faz com que o sistema imunológico crie anticorpos para combater o vírus, mesmo ele inexistindo. Isso já era esperado, mas não em níveis tão elevados como os obtidos durante a testagem da vacina. A preocupação dos cientistas é que o processo de vacinação poderia levar problemas de ansiedade pelo receio da contaminação com o vírus da AIDS. Triste, né? Enfim, isso é o que a gente sabe até então da vacinação aqui na Austrália, do cancelamento dessa vacina, e até então a única coisa que a gente pode fazer é esperar por uma melhor solução. Muita gente acredita que o governo está fazendo a coisa certa. Na minha humilde opinião, eu acho que não. Eu realmente entendo que a gente precisa passar por todos os passos para aprovar uma vacina. E nisso, a Austrália, como qualquer outro país do mundo, está fazendo a coisa certa. Mas a gente está vivendo no meio de uma pandemia. E aí eu acredito que a gente precise de medidas mais drásticas. E nesse caso, uma aprovação emergencial. Mas mais uma vez, isso é o que eu penso. Eu não sou médico, eu não sou estudioso da área, eu sou só um leigo que não vê a hora de receber essa vacina. Aliás, eu vou ser, acho que, o primeiro da fila no dia que anunciarem que eu já posso tomar. Vou estar lá com o meu braço preparado para isso. E você? Você acredita nessa vacina? O que está acontecendo no seu país? Existe alguma luz no final do túnel? Eu quero muito saber. É isso.
Eu espero ter te dado a informação que você estava querendo da minha parte, mas é que a gente está vivendo num momento de muita nebulosidade. A gente não sabe direito o que está acontecendo e como isso vai ser administrado aqui na Austrália. Se você souber de qualquer coisa, qualquer novidade, não esqueça de escrever aqui, tá? Como eu já disse, a gente aprende muito com esse fórum de discussão. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho de notificação para saber de todos os vídeos que eu coloco aqui. Deixa eu te pedir também um outro favor. Se você tiver qualquer dica de vídeo que vale a pena eu gravar, me dá essa dica, tá? Porque a gente faz tudo isso junto, tá bom? Então tá bom. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.